E aí, pessoal, o Passe Gol tá de volta, trazendo tudo o que aconteceu na sexta rodada do Campeonato Maranhense. Moto ganhou do Santa Quitéria, ganhou bem. O Bacabal perdeu para o São José em casa. E aí a gente vai falar também do jogo entre Maranhão e Imperatriz e da eliminação do Sampaio Corrêa. Eliminação do Sampaio Corrêa E a em pleno pedido, Castelão. em pleno Castelão. E a pedidos de muitos fãs, então, taca a vinheta, diretora. Então, pessoal, o MAC recebeu o Imperatriz lá no Nilzinho Santos. O MAC pediu pro jogo ser lá no Nilzinho Santos por motivos de... Não faço ideia, na realidade. Tu sabe por que foi pra lá? É sério, não faço ideia. Por que foi pra lá? Esse programa vai ser zoado hoje. Vai. Concentração nisso. Vamos lá. 1, 2. Então, pessoal, o primeiro jogo que a gente vai falar é MAC contra o Imperatriz, lá no Nilzinho Santos. O MAC conseguiu vencer por 1-0 com gol de Felipe Costa. Gol de Felipe Costa. Ainda sonha com a classificação, que é bem possível na realidade. Como é que foi esse jogo? O gol do Felipe Costa aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo ainda. E o jogo foi aquele marasmo todo. O Maranhão precisava do resultado. Então conseguiu, fez o dever de casa, Sim. conseguiu, tá brigando ali na parte de cima da tabela, tá em terceiro colocado, e aí fica pra última rodada. Na última rodada a gente vai saber a classificação, quem joga contra quem. E foi uma vitória muito importante, Muito porque importante. o Imperatriz estava lá na ponta, passou umas 2 rodadas como líder, depois caiu um pouco, caiu para segundo por conta do Moto, que venceu na rodada passada, e aí o MAC foi precisando de verdade da vitória para poder conseguir sonhar ainda com a O classificação. Maranhão chegou aos 11 pontos, conseguiu subir uma posição da rodada passada. Então, nessa última rodada, na 7ª rodada, e aí vão estar brigando pela primeira colocação o Motoclube, o São José e o Maranhão. Sim, vai ser uma E a briga gente não direta pode pela primeira descartar colocação. também o Imperatriz, que também está com 10 pontos. Então, do primeiro até o quarto ali, 2 pontos de diferença. Outro jogo que teve na rodada também foi o Bacabal contra o São José, lá em Bacabal. O São José viajou para Bacabal e conseguiu sair de lá com a vitória. 1-0, gol de Fábio Ricardo no finalzinho do primeiro tempo. Uma vitória importante também para o São José, que deixou ali a intermediária da tabela, continuou firme ali no G4, disputando... Tá classificado, né? Com a derrota do Sampaio Corrêa, e aí nós temos 3 classificados que vão classificados. brigar na última rodada para saber quem é A que colocação. vai Só vai brigar pela alterar a colocação. ordem da tabela, mas a classificação já tá garantida. Com a porque- derrota do Sampaio Corrêa, os 3 classificados para a quarta de final do Campeonato Maranhense são o Motoclube, São José e o Maranhão. Maranhão. A última vaga vai ficar entre o Cordino e... Cordino ou Imperatriz, que brigam aí. O Cordino com 9 pontos e o Imperatriz com 10. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos falar dos 2 outros jogos bem importantes e que realmente decidiram essa primeira parte do campeonato. O primeiro foi o Motoclube contra o Santa Quitéria, lá no Castelão. O jogo foi um de 7 gols. Foi o jogo que abriu a rodada na quinta-feira. Foram 8 gols, não foram 7 gols, foram 8 gols, 5-3 para o Moto. Apesar do placar, o jogo não foi tão bonito de se ver, mas foi um grande resultado. Eu achei um jogo bem legal, foi um jogo de muitas nuances ali. Apesar do placar muito elevado, o placar não condiz muito com o que foi o jogo, porque os 2 times tiveram muitas chances de gol, os goleiros foram muito bem, os atacantes desperdiçaram muito gol e o Moto teve ali a sorte de ter no primeiro tempo o goleiro Rodrigo Ramos, que praticamente fechou o gol, defendeu tudo no primeiro tempo. O Rodrigo Ramos que saiu na metade machucado. do jogo, entrou outro goleiro, o goleiro reserva. Detalhe para Val Barreto do Moto, que marcou 3 gols, um sendo um golaço fora da área, acertou na veia mesmo, fez um belo gol. Os outros gols do Moto saíram com Rafael Santos e Bruno Maranhão. É Ricardo Maranhão. Bota, editor Marcinho, bota isso aí, por favor. Os outros gols do Moto saíram com Rafael Santos e Ricardo Maranhão, ali já no segundo tempo. Só que o Santa Quitéria conseguiu diminuir. Teve um momento que empatou o jogo, ficou 2-2 no início do segundo tempo, empatou o jogo. A torcida ficou muito nervosa nesse momento, porque uma derrota do Moto com certeza iria complicar bastante a vida do time na competição. Mas aí, com o decorrer do segundo tempo, o Moto conseguiu organizar melhor o meio de campo e conseguiu chegar muito mais decisivo no ataque
o Santa Quitéria não teve forças para reagir. O Motoclube que há três rodadas atrás, o Motoclube vinha ali numa pequena crise, ficou sem Exatamente. técnico, a gente mostrou aqui no Passe Gol que o Motoclube ficou sem técnico, e aí conseguiu depois que o técnico foi, o presidente foi afastado. Presidente, cara, o técnico não. Não fala de Marcinho Guerreiro. Abraço, Marcinho Guerreiro. Depois que o presidente foi afastado do Motoclube, o Moto conseguiu 2 vitórias importantes, conseguiu chegar à ponta da tabela do campeonato, então espera aí que o presidente se mantenha afastado. Detalhe é que o Moto continua invicto na competição, ainda não perdeu um jogo no Campeonato Maranhense, e a torcida tá sonhando com o título do Campeonato Maranhense de forma invicta. O Motoclube, ele precisa apenas de uma vitória simples para ficar na ponta da tabela. É o atual líder com 12 pontos. E aí como a gente vem falando aqui, a gente vai ver nessa última rodada, todos os jogos vão acontecer no mesmo horário, na quarta-feira. E a gente vai ver essa disputa entre os 3 times da ponta da tabela. Um detalhe no jogo é que Robinho saiu para a entrada do jogador Azul. E Robinho jogou muito mal o jogo, não entrou em campo realmente. Azul entrou e mudou toda a dinâmica. Apesar de Azul ter perdido alguns gols também, mas o posicionamento dele em campo chamava a marcação, dava bons passes, e é um jogador que a gente tem que observar melhor. O outro jogo e o último jogo, muito importante também na rodada, foi o Sampaio Corrêa contra o Cordino, lá no Castelão. E o Sampaio está eliminado do Campeonato Maranhense. Que triste. 2-1 pro Cordino, na presença de mais de 2.000 torcedores, apesar do Sérgio Frota ter baixado o valor dos ingressos para atrair mais público, botou a R$10 o ingresso. R$10 o ingresso. O estádio não lotou, mas mesmo assim, mais de 2.000 pessoas no estádio, e o Sampaio Corrêa foi eliminado, Cadu. O Sampaio Corrêa que tá em 3 frentes, a gente sempre vem frisando aqui o cansaço da equipe do Sampaio Corrêa, mas isso não é meio que um parâmetro, porque muitas equipes grandes disputam mais de 3 torneios. O Sampaio Corrêa tá no Maranhense, tá na Copa do Nordeste, tá na Copa do Brasil. Então ele meio que priorizou essas 2 competições, a regional, que é a Copa do Nordeste, a nacional, que é a Copa do Brasil, e meio que deixou de escanteio a competição estadual. Com o início das 2 outras competições, Copa do Brasil e Nordeste, o Sampaio sempre que entrava no Maranhense era com time misto, e sempre perdeu com o time misto. O Sampaio Corrêa, 3 rodadas atrás, era o líder do Campeonato Maranhense, e aí estagnou nesses seus 7 pontos, e ficou nisso. Deu prioridade a outras competições, parou nos 7 pontos, e aí, como a gente viu no jogo de ontem lá no Castelão, foi eliminado com um vexame do presidente. E ficou feio pro time que foi eliminado antes das antes das semifinais da competição. Ficou feio para o presidente, que arrumou confusão com os torcedores. Os torcedores foram reclamar com o Sérgio Frota. A imagem era para ser exclusiva ele nossa, ficou mas muito nosso querido exaltado. Valdense. Inclusive, o vídeo que tá rolando aí na internet dele com a confusão com os torcedores é nosso, é do Passe Gol. Tá aqui rodando, vocês podem acompanhar aqui o vídeo agora passando da confusão. Sérgio Frota perdeu a linha total, quis agredir torcedores. Lembrando que isso não é novidade para Sérgio Frota, já teve algumas outras confusões com torcida organizada. Confusão com torcida também. organizada, em estacionamentos de locais privados e etc. Enfim, Sampaio eliminado, o que resta? Sampaio eliminado, Sampaio que deu a oportunidade para os seus rivais estarem classificados antes mesmo da última rodada. Exatamente. Então, com a derrota do Sampaio Corrêa, 3 times já se classificaram, os 3 primeiros, o Moto São José e o Maranhão. E aí, os adversários só agradecem. É importante ressaltar que, apesar da derrota, Marlon jogou muito bem no time. O William sumiu, o William desapareceu. O William, que ainda é o artilheiro do campeonato. Ainda com 7 gols. 7 gols. Com 7 gols. Atrás vem o Ulisses, o carrasco do Sampaio Corrêa, que foi quem marcou os 2 gols lá
no jogo contra o Castelão. Júnior Rocha saiu machucado do campo, ele machucou a mão, teve que ser substituído pelo outro lateral que estava disponível no banco de reservas. Agora o Sampaio Corrêa só tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Só tem, né, pessoal? São competições muito grandes que rendem muito dinheiro para o clube. Mas aí é que tá. Dia 10, o Sampaio Corrêa vai enfrentar a Ponte Preta aqui no Castelão. O Sampaio Corrêa jogou muito bem lá em São Paulo muito bem, contra a não Macaca. não ganhou por detalhe, 0-0. Espero que o time vai entrar com certeza com o time titular, com a força máxima. E não conseguir a vitória time... no Castelão. O que vai acontecer? O time entra em uma profunda crise porque já é desclassificado do Campeonato Maranhense. E teoricamente se ficar fora da Copa do Brasil, aí resta só a Copa do Nordeste, que também é uma competição muito difícil. E aí, se também for eliminado da Copa do Nordeste, aí o Sampaio Corrêa espera só estrear no Campeonato Brasileiro Série B. É importante o Sampaio Corrêa não sentir esse golpe que foi ser desclassificado do Campeonato Maranhense por conta das outras competições que são muito importantes no decorrer do ano. Mas levando com péssimo resultado aqui em casa contra a Ponte Preta, vai ser péssimo pro Sampaio. Mas o jogo ainda não aconteceu, a gente não pode ficar especulando dessa forma. Vamos torcer para o Sampaio reagir e conseguir uma boa vitória ou uma vitória simples, desde que passe de fase da competição. Essa é uma das metas aí do Sampaio Corrêa pro ano, que é ficar o máximo de tempo na competição da Copa do Brasil, que é uma competição que dá muito dinheiro. Cada rodada que o Sampaio Corrêa passa a mais é um dinheiro que entra no caixa, e a gente sabe que os times maranhenses precisam demais desse dinheiro. Então espero que o Sampaio Corrêa consiga passar de fase aí contra a Macaca. E aí, mais alguma coisa para hoje? Então é isso, pessoal. Eu queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Ayrton, que falou que eu que tinha que falar o taca a vinheta. Então, Ayrton, esse programa foi pra você. Um abraço pra Etan também. É um editor que nos ajuda bastante. Ele quer a fama, então vamos te dar essa fama, cara. Etan, um abraço pra você. Tamo junto. É isso, galera. Passo Gol fica por aqui. Pessoal, compartilhe, se inscreva no canal. Vocês podem acompanhar a gente pelo WhatsApp do programa, que é da redação aqui da TV, que tá aqui na descrição do canal. Compartilhe, comente, faça esse programa junto com a gente. Abraço. Falou, galera.